Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a esse espaço de reflexão. Você que faz parte da nossa igreja, você já sabe que esse espaço é um espaço de meditação na palavra do Senhor e também é um espaço onde a gente cresce, né? Cresce espiritualmente porque a gente vai se alimentando da mensagem do Senhor. E você que não está nos visitando pela primeira vez, né? Visitando nossas redes sociais, saiba disso. Você é muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que você possa compartilhar esses vídeos aí com seus colegas, que eu tenho certeza que vai servir também de alento para a vida deles. Quero refletir hoje com vocês sobre a passagem bíblica importante no livro do profeta Isaías, capítulo 58, é uma passagem bíblica conhecida. O profeta Isaías, né, o livro do profeta Isaías é um dos mais belos do Antigo Testamento. O profeta, ele é um dos mais célebres também da literatura veterotestamentária, né, como dizemos, né? Ele tinha uma escrita rebuscada, uma profecia desafiadora, né? Ele era incisivo realmente para colocar a palavra de Deus diante das pessoas. E só que aí a gente percebe o seguinte, que a tradição judaica diz que ele foi condenado, né, à morte e foi cerrado ao meio na época do reinado de Manassés, né? Não há provas documentais disso, mas há esse registro na tradição judaica do final, né, da vida do profeta Isaías, né? Então a gente olha assim, a gente reconhece, né, tão célebre, era de família nobre e teve um fim desse daí porque desafiou Israel a seguir os caminhos do Senhor. Ele foi incisivo, ele foi persuasivo, né? Os seus textos são belíssimos, mas teve esse fim. Queridos, um dos sermões mais belos também desse profeta está registrado no capítulo 58, do versículo 1 até o versículo de número 14. Então, o que a gente vai perceber nesse texto? Esse texto ele fala sobre o verdadeiro jejum. Ele tem 3 etapas. Na primeira etapa, que vai do versículo 1 até o versículo de número 5, o profeta ele traz a indignação do Senhor. E ele introduz da seguinte maneira: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parece desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Ele começa dessa maneira e vai até o versículo 5 colocando, né, o povo contra a parede. Ele fala: vocês fazem jejum? Vocês chegam, guardam o sábado? De que adianta fazer jejum e oprimir o pobre? De que adianta guardar o sábado e ser desonesto no meio da semana? Então há essa acusação contra o povo de Israel. E aí chegam os versículos que nos é mais conhecidos, que não são mais conhecidos, que é do versículo 6 ao versículo de número 9, que diz o seguinte: o jejum que eu desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Meus queridos, nós temos nesses versículos aqui, temos algumas promessas, é claro, distribuídas nesses versos, mas nós temos as exigências que são feitas a todo o povo, né? As exigências que o povo deveria cumprir para quando clamasse o Senhor estar ali de prontidão, para quando precisasse o Senhor viesse em socorro. E a partir do versículo 10, nós temos aqui as promessas do Senhor. Porque a gente vai perceber, meus queridos, que hoje nós temos um problema seríssimo. Nós queremos partir logo para as promessas, esquecendo-nos das obrigações, esquecendo-nos das exigências. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem os favores espirituais do Senhor tendo uma vida carnal. E aí a gente se pergunta, né? Aí vem aquela indignação, né?
Porque a gente clama e Ele não ouve, porque a gente precisa e Ele não socorre. Será que a gente está avaliando realmente a nossa conduta? Será que a gente está praticando isso? Talvez alguns até já estejam agora preparando os serrotes para serrar o pastor Edivaldo. Serrar o pastor Edivaldo ao meio, porque a primeira coisa, quando uma mensagem dessa, ela toca no nosso coração, mexe na nossa ferida, é assim, o pastor só quer ser o santo. Fizer, meu irmão, eu posso até ser falho, eu posso até realmente ter os meus defeitos, como todos nós temos. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é da palavra do Senhor. Quando o profeta Isaías ele recebeu o seu chamado, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas mesmo assim o Senhor lhe purificou ali a boca para que ele proferisse a palavra do Senhor. Meus queridos, nós precisamos seguir a palavra do Senhor. Se nós almejamos as bênçãos do Senhor, se nós almejamos as benesses do Senhor, precisamos estar disponíveis para cumprir as exigências que a sua palavra requer de nós. Essa mensagem, meus queridos, ela foi muito evidente na época do profeta Isaías. Ela falou forte, não é à toa que está registrado aqui no seu livro. E ela ecoa até a igreja moderna, até a nossa igreja nos dias de hoje. E ela pode ser traduzida simplesmente com aquela frase que nós comumente dizemos: meu irmão, minha irmã, viva verdadeiramente o evangelho. Porque não adianta, meu querido, minha querida, a gente viver de fachada. A gente precisa realmente querer viver o evangelho na sua essência. Precisa realmente ter um coração solidário, ter um coração disposto a amar, ter um coração que esteja pronto para seguir ao Senhor. Para que quando nós clamarmos, Ele esteja próximo. Para quando o perigo assolar, Ele venha em nosso socorro. Meus queridos, não tem como pular as etapas. Se nós almejamos as bênçãos do Senhor, estejamos prontos para pagar o preço das exigências, que é uma vida de santidade junto a Deus, que é uma vida de solidariedade junto ao povo do Senhor, que é uma vida que é ser sal e luz aqui nessa terra. Meu irmão, não fique a risco, não. Se essa palavra está te incomodando em alguma coisa, peça a Deus: Deus, o que eu preciso mudar? Pergunte ao Senhor: Senhor, o que está te incomodando? Porque você trouxe essa palavra e essa palavra está me incomodando. O que está te incomodando para que eu mude na minha vida? Meu irmão, eu tenho certeza que quando você faz isso, quando nós fazemos isso, Deus ele nos abençoa e nos mostra as suas verdades. Meu querido, eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que tenha uma noite, um restinho de noite de domingo, na presença do Senhor, e que Ele esteja guiando os seus passos, que Ele te guarde, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém.